Oi pessoal, bom dia. Estamos aqui dia 8 de maio para o encontro virtual ali no Cálculo 1, tá? Para hoje a gente vai fazer mais 3 exercícios ligados à matéria do que seria a primeira prova, taxa de variação, limites, derivadas, continuidade. E aí eu pensei num exercício um pouquinho diferente, tá? Que é esse que vocês estão vendo aí na tela, que envolve circuitos elétricos, tá? Um circuitinho simples, duas resistências em paralelo ligado com uma terceira resistência em série. E aí é dado para a gente que esses resistores têm resistividade variável e num certo instante de tempo eles têm os valores dados aí, né? O R1 naquele instante vale 20, o R2 30 ohms e o R3 3 ohms. E são dadas as taxas de variação da resistividade deles, né? Então o que o circuito pede, o que o exercício pede é a taxa de variação da resistência total do circuito, a taxa de variação da corrente, naquele ponto logo depois da fonte, tá? Porque tem que tomar um cuidado, né? Na hora que abre em paralelo, a corrente se divide. Ela não é mais a mesma. Então, nesses pontos aqui, ou mesmo depois desse resistor em paralelo, a corrente é a mesma, mas aqui ela se divide com aquela brincadeira de ser inversamente proporcional à resistividade, né? O trecho com mais resistência vai ter menos corrente e no outro mais, tá? Então a taxa de variação da corrente e depois a taxa de variação da potência e a taxa de variação da energia consumida por esse circuito. Ou consumida ou gerada, tanto faz, tá bom? Então vamos tentar pensar nisso. Alguém tem alguma ideia de como começar, por exemplo, o item A? Vocês querem eu dou um minutinho para vocês pensarem em tentar modelar como é que fica a resistência total e depois a gente calcular essas taxas de variação todas? Isso, Rafa propõe calcular a resistência equivalente do circuito. O que é a resistência equivalente? Como é que ela fica? Quando você tem circuito com resistências ligadas em paralelo, como é que fica? E ligado em série, como é que é? Vocês lembram disso? Quando você tem o resistor em série, você pode fazer a soma normal, só que quando eles estão em paralelo, você tem que fazer a soma dos inversos e depois inverter. Isso. É o que a gente chama de média harmônica, né? Isso. Legal. Então vamos lá. Então quem que vai ser? Tá? Essa é uma situação concreta. Assim, não dá pra gente assumir que a resistividade, por exemplo, é constante ao longo do tempo, né? Que é o que a gente faz na escola. O resistor, com o tempo, ele vai perdendo ou aumentando a sua resistência por conta de ele mesmo, o efeito Joule, só libera calor, né? Isso altera a composição do componente e aí essa resistividade dele vai mudando, né? O chuveiro, depois de um tempo, queima, a resistência você precisa trocar e tudo mais. Então, vamos lá. Para o item A, o que a gente vai pensar? A resistência, vamos chamar de RT, né? A resistividade total em cada instante de tempo é a resistência equivalente, né? Então vai ser a R3, que está ligada em série, mais aquela fórmula que você falou, né? É o inverso do inverso das resistividades de cada um deles. Então, do R1 e o R2, né? R1 de T mais 1 sobre R2 de T, tá? Tudo isso inverso. Tá bom? Então, essa é a resistividade total. E o que vai dar isso aqui? Se você fizer as continhas, só para a gente ter uma fórmula concreta, né? Vai ser o R3, mas aqui vai ficar assim, ó. Quando você tirar os mínimos e tudo, e depois inverter, eu acho que é isso, né? Se eu não errei, R1 de T mais R2 de T, tá bom? Certo? Então, essa é a nossa resistência total. O que a gente pode fazer?
taxa de variação dela é nada mais nada menos que a derivada, né? Então quem que é o RT' no instante t0? Isso vai ser a derivada ali e é um bom exercício de regra de derivação, né? Como você tem uma soma, vai ser a derivada do primeiro mais a derivada do segundo. Então a derivada do primeiro é o R3', naquele instante t0, né? Mais a derivada do segundo. Agora a derivada do segundo a gente tem que tomar um cuidado, né? Isso é um quociente com um produto, tá bom? Então como é que você deriva um quociente? Deriva o numerador, copia o de baixo, menos copia o de baixo, deriva o de cima, copia o de cima, deriva o de baixo e divide pelo de baixo ao quadrado, tá? Então vamos lá, vai ser a derivada do produto, a derivada do numerador. Posso fazer direto? Ninguém se manifestou, então sim, né? Então a derivada do numerador, o que que vai ser? Eu derivo o primeiro, no instante t0, copio o segundo, mais copio o primeiro, derivo o segundo, tá bom? Isso é a derivada do numerador. Vezes o de baixo, R1 mais R2. Então, isso é uma coisa menos copio o primeiro e derivo o segundo, tá? Então, copiar o primeiro é R1, R2. Caramba, não vai caber aqui. Vezes a derivada do segundo, né? Que vai do de baixo, que é o R1' T0 mais R2' de T0. Aí, desculpa, ficou apertadinho, mas tá bom. Acho que dá para ler, né? Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Então vai ficar R1 no instante t0, né? Mais R2 no instante t0, tudo ao quadrado. Tá bom? Tá tranquilo agora, né? Porque a gente tem todos esses números. Quanto vale R3'? Qual é a taxa de variação do R3 no instante t0? Está dito ali no enunciado que a taxa de variação é... O R3' está aqui, é zero, tá bom? Ou seja, naquele instante a resistividade dele não varia. Isso não quer dizer que a resistividade é constante o tempo todo. Naquele ponto a derivada dele é zero, né? Então, naquele ponto o gráfico da resistividade do R3 tem reta tangente horizontal. Isso não quer dizer que precisa ser sempre assim. Então aqui vai ficar zero mais... Aí tem que fazer toda a conta agora, né? O R1', quanto que é o R1'? Meio. O R2 vale quanto? 30. Mais a R1 é 20. O R2' é 1. É isso? 1. R1 mais R2 vai dar, no instante t0, é 20 mais 30. Menos a R1 vezes R2, 20 vezes 30. R1' é meio. O R2' é 1, tá? E tudo isso dividido pela soma das resistências ao quadrado, que vai dar 20 mais 30 ao quadrado, tá? Vamos tentar fazer essa conta sem errar, né? Então, essa primeira parcela eu sei fazer, dá zero. Aqui a gente vai ter 15 mais 20, 35. 35 vezes 50. Vai ficar 35 vezes 50 menos 600 vezes 1,5 dividido por 50 ao quadrado, né? Quanto que vai dar isso? É 1750, é isso? Né? 3.500 dividido por 2, 1750 menos 900 vai dar 850 sobre 2.500. Que dá algum número aí que a gente pode simplificar isso, dá quanto?
17 sobre 50, é isso? Acho que é, né? Se eu tiver errado, alguém me avisa aí, por favor. Tá? Então, 17 sobre 50 é o quê? Ohms por segundo, tá bom? Então essa é a taxa de variação da resistência total. Dúvida nesse item A? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Tá, o Pedro mandou uma mensagem aqui, eu quero ver sim depois, Pedro. Obrigado, tá? A Vitória tem uma dúvida. Vamos lá. O Fábio deu a fórmula pra gente, perfeito, é isso mesmo. Para o cálculo da resistência equivalente. A Vitória ficou com uma dúvida em como achar a taxa de variação do R3. Qual foi a dúvida, Vitória? Ela foi fornecida pra gente aqui, né? Se você olhar, ó, a taxa de variação, isso aqui está dado, né? As taxas de variação respectivamente são 20, meio. Então esse é o R1 linha no instante T0, isso é o R2 linha no instante T0, esse é o R3 linha no instante T0, tá bom? Que era tudo que a gente precisava se você olhar para a fórmula que a gente tem aqui. Tá bom? Ontem tinha 3 pontinhos, né, quando eu deixei na tela para vocês. Por quê? Porque eu estava bolando o exercício e eu não escolhi um número, eu não tinha escolhido um número que deixava a conta bonitinha. E aí, como eu não estava achando nenhum número decente, eu botei 0 mesmo para a conta ficar razoável, tá bom? Mas calculamos a taxa de variação, né? Muito bem. A letra B, algum palpite? Ou tem mais alguma dúvida na letra A? Não? Alguma dúvida? Podemos partir para a letra B? Tá, tudo bem. Então vamos passar para a letra B, né? Caramba, tá acontecendo alguma coisa esquisita aqui, de novo, né? O computador tá adquirindo vontade própria. Deixa eu ver se eu dou um jeito aqui. Só um minutinho, gente. Acho que estabilizou. Tá, vamos lá, vamos em frente. Então, letra B. Tá, estamos aqui, né? Ótimo. Meu tablet está começando a dar... Comprei ele há um tempão e agora que eu estou usando ele está começando a dar sinais de cansaço, né? Então, letra B, taxa de variação da corrente, né? Então, o que eu quero, se a corrente a gente chamar de I, o que eu quero é o I' de T0, tá bom? Ops, 0. O I' no instante T0. Como é que a gente consegue calcular o I olhando para o circuito? A gente tem a resistência total, tá certo? E temos a tensão também, que é dada de 12 volts, né? Então tem o clássico. A tensão em cada instante de tempo é o R de T vezes o I de T. Agora, no nosso caso, a tensão é dada como constante igual a 12 volts, tá? Também é uma situação ideal porque não é assim que funciona. A gente vai ter que 12 volts é igual a R de T e de T. Perfeito. Como é que eu vou obter o I', então? Se eu quero fazer aparecer a derivada do I, eu vou derivar essa expressão dos dois lados. Do lado esquerdo eu vou ter 0, que é a derivada da constante 12. Aqui eu vou ter, vamos pôr aqui RT para lembrar que é a resistência total mesmo, tá? Então vai ser a resistência total no instante T0, derivada, que a gente acabou de achar lá em cima, vezes a corrente no instante T0 naquele ponto, mais
a resistência no instante vezes a derivada, que é o que a gente quer, né? E, portanto, quem que vai ser o I' de T0? Taxa de variação da corrente. Isso vai ser menos R' de T0 vezes I de T0 dividido por R de T. Tá bom? Quanto que vai dar isso? Vê se faz sentido do ponto de vista... Nossa, ficou um risco aqui. Deixa eu ver se ele some. Não some. Vamos ver se faz sentido isso do ponto de vista de interpretação, né? Todas as quantidades que estão aqui do lado direito são positivas, com esse sinal de menos vai dar negativo. Então, estou esperando que o I' seja um número negativo, tá certo? E faz sentido isso? Faz, né? Por que faz sentido? Porque se a resistência tem uma taxa de variação positiva, quer dizer que ela tende a aumentar. Então, se a resistência aumenta, a corrente vai ter que diminuir. Por quê? Porque o produto das duas é uma constante, a tensão nesse caso, que eu estou supondo constante. Bom, aqui a gente tem os números, né? O R' a gente calculou ali, vai dar menos 17 sobre 50. A corrente no instante e a resistência no instante a gente também consegue calcular. Quanto que vai dar? A corrente, como é que a gente vai calcular? A gente tem a resistência total no instante de tempo? Tem, né? Vamos puxar aqui no cantinho. Quanto que vale o R, a resistência equivalente no instante T0? Vai ser... A gente vai pegar essa fórmula que está aqui e substituir os valores dados no instante T0. Então vai ficar 3 mais 20 vezes 30 sobre 20 mais 30, tá bom? Isso aqui vai dar 600 por 50 dá 12, com 3, 15. Tá? Então a resistência naquele momento é de 15 ohms. E, portanto, quanto que vai ser a corrente? Usando de novo essa fórmula U igual a RI, o I vai ser a tensão no instante dividido pelo R de T0. Se simplificar isso aqui, dá por 3, né? 4 quintos. 0,8 se você quiser. Então vai dar aqui, bom, vamos escrever a fração, vai. 8 décimos. Embaixo a resistência total, que é 15. Tá? Então isso aqui vai dar um número que é menos... Depois você pode fazer com uma calculadora, né? Menos 0,34 vezes 0,8 sobre 15, tá bom? Amperes por segundo. Tá claro? Alguma dúvida nisso? Isso, a corrente no instante é 4 quintos, o Fábio já tinha calculado pra gente. Agora, a Isabela tem aqui, professor, não é uma dúvida muito nobre. Para com isso, Isabela. Mas se fosse uma questão de prova, você daria as fórmulas de física? Acho que sim, né? A gente gostaria muito de fazer essas aplicações com coisas de física e tudo mais, mas para não ter que dar as fórmulas, a gente evita esse tipo de problema numa prova, né? Mas é claro que teve uma vez que a gente fez isso, né? E foi uma tragédia numa das provas lá, que era um problema de luminosidade e ótica, né? Assim, ninguém fez o negócio direito, então meio que a gente se arrependeu. Mas eu acho que são problemas interessantes, é importante... Quer dizer, a fórmula da física não é o que a gente quer medir. A gente quer medir se você sabe aplicar o conceito de cálculo ou identificar que o problema que está enunciado ali requer ferramentas de cálculo. Esse é o... acho que é um mote, né? A gente não vai focar nas aplicações concretas, porque isso quem vai fazer são os professores da engenharia.
Mas o que a gente quer é que você saiba, ao pegar um problema de engenharia, identificar quais as ferramentas matemáticas que você vai precisar para resolver e saber utilizar essas ferramentas, né? Então, é um problema que eu vou precisar de cálculo, vou precisar de álgebra linear, o que eu vou precisar de cálculo, o que eu preciso de álgebra linear e como é que eu uso essas ferramentas para resolver. Acho que essa que é a... Se a gente conseguir cumprir essa missão, assim, foi o melhor curso de cálculo que a gente poderia dar. Tá bom? Então isso aqui foi só para a gente manter organizado, né? Isso aqui foi um cálculo auxiliar que a gente fez ali para resolver o item B. Então usamos isso aqui, né? Ok, vamos ver a letra C, então, né? Alguém lembra como é que calcula a potência? Uma vez que a gente fez o A e o B, é tranquilo, né? A potência desse aparato no instante t é o quê? Você pode escrever isso de dois jeitos, né? Um que fica fácil e outro que fica um pouco menos fácil. Você escreve como a potência como sendo R vezes I ao quadrado. E aí, depois eu escrevo fácil, tá? O que seria o dPdt, né? Que é a taxa de variação da potência. Seria derivar essa expressão, né? E é uma regra do produto com uma regrinha da cadeia aqui, né? Tudo bem? Então vai ficar a derivada do R vezes I ao quadrado mais R vezes a derivada do I ao quadrado, que é o quê? 2I e'. Isso dá certo, mas se você quiser, você pode lembrar também que a potência é o U de t vezes I de t, e nesse caso o U é constante, né? Então vai ficar mais fácil ainda. Tá bom? Então vai ficar simplesmente derivar isso aqui é moleza, né? 12 é uma constante e linha de t. Então vai ser no instante t0. Então vai ser 12 vezes aquele número que está ali, né? 12 sobre 15 a gente aprendeu que é 4/5. Então vai ser 4/5 vezes 17 sobre 50, menos, né? Vezes 8 sobre 10. Tá? Então dá para simplificar um monte de coisa aí, vai ficar, sei lá, dá um número aqui. Tá? E é o que? A taxa de variação da potência é watts por segundo. Tá? Se você quisesse fazer, poderia escrever também o dPdt como sendo o quê? Derivando daquela expressão do começo. Então ia ficar R' no instante t0 vezes I ao quadrado, mais, como é que se deriva aquilo ali, né? Vai derivar o segundo, então vai ter um 2, que eu já vou escrever aqui, I de t0 e linha de t0. A gente tem também todos esses valores, tá? Temos o R', temos o I, temos o R, temos o I'. Estão todos calculados. Se eu fizer a conta, vai dar o mesmo número. Mas fica um pouquinho mais difícil. Tá bom? E a taxa de variação da energia, o que é? A energia... O que é a potência, né? A potência é exatamente a taxa de variação da energia, beleza? A potência é o incremento ou a variação da energia com o tempo. Tanto que no mundo linear, P é igual a E sobre ΔT, né? Você tomando o limite quando T tende para T0, vira uma derivada, então aqui a taxa de derivação da energia é simplesmente a potência, e a potência no instante T0 é 12 vezes 0,8, né? Porque o I de T0 é 0,8. Nós calculamos aqui, então isso dá 9,6 watts. Certo? Alguma dúvida? Quais são os valores que eu substituí na passagem 12 vezes I' de T0? Claro, vamos ver. Você está falando aqui, né? Quem é
Quem é o I' de T0? Ficou maluco de novo. Só um minuto. Quem que é o I' de T0? Deixa eu ver se eu consigo apagar esse risco aqui. Consegui. O I' de T0 foi o que a gente calculou no item B, né? Então, na hora de calcular a derivada, o que a gente fez foi simplesmente o dp dt simplesmente essa derivada aqui, né? Derivada dessa expressão. Então, como é que você deriva uma constante vezes a função? É a constante vezes a derivada da função. 12 vezes I'. E o que eu fiz aqui? Então, 12... Olha lá. Talvez seja coisa numérica, né? 0,34 é o 17 sobre 50. O 0,8 é 8 sobre 10. O sobre 15 estava aqui e tinha um 12. Então, 12 sobre 15 eu simplifiquei para 4 quintos. E o menos é o sinal de menos que tinha da taxa de variação da corrente. Tá bom? Desculpa se eu falei meio travado, mas é porque eu estava mexendo aqui na USB para zerar o tablet. Tá bom? Aí ficou doido de novo. Caramba. Tudo bem? Joia. Cara, tá muito esotérico isso aqui. Vamos lá. Tá bom. O Fábio não entendeu da energia. Fica tranquilo, Fábio, a gente explica. O que é a energia, né? Assim, se você quiser pensar para tirar rápido essa fórmula em análise dimensional, quando você abre a tua conta de luz, o que está escrito lá, você gastou não sei quantos kWh, né? Então a energia é potência vezes tempo, tá bom? Então, portanto, a potência é a energia dividida pelo tempo, que dá em watts. Então, a energia mede a taxa de variação da potência em relação ao tempo. Ou seja, a potência mede a taxa de variação da energia em relação ao tempo. Então, a potência é dE dt. Tá claro? Tudo bem? A taxa de variação da energia é a potência. Perfeito. Vamos tentar passar para o próximo? Próximo da lista é um famosão, né? E você vê, só ainda antes de passar para o próximo, você vê que eu não conhecia, em nenhum momento eu tinha a fórmula da resistividade de nenhum dos componentes para todo instante de tempo, né? Eu usei simplesmente o valor da resistividade que eu medi naquela hora e a taxa de variação. Como é que você pode estimar essa taxa de variação? Sei lá, numa situação concreta, você mede agora e mede logo depois. E você faz a variação da resistividade pelo tempo. Se tudo estiver muito bonitinho e der certo, isso vai ser uma boa aproximação para os R', né? Tá? Não está escrito no enunciado, mas eu estou supondo que as resistividades são funções deriváveis, senão eu não podia fazer nada disso aqui, né? Escrever esses R'. Tá bom? A taxa de variação da energia é negativa, claro. Perfeito. Porque o I é negativo, né? Então, deixa eu ver. Aqui é menos. Perfeito. Tá bom? Você tem razão, a potência
A potência é negativa nesse caso, né? Obrigado. Que mais? Vamos passar para o próximo, então? O próximo que eu pensei é um que a gente usou bastante na aula passada, que é o exercício 3.1 da lista, que ele pede exatamente para você fazer isso aqui. Pega duas funções deriváveis e você vai supor, construir duas funções deriváveis no intervalo aberto, e você vai supor que você vai construir uma função h que seja uma emenda dos gráficos, o gráfico da h seja uma emenda dos gráficos da f e da g, tá? Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Você tem os gráficos. Eu quero saber quando que uma função chavinha é derivável. É isso que esse exercício quer saber. Então, você tem lá um certo ponto A aqui. E aí você tem, então, a tua função f vem de um jeito, vamos fazer com cores, tá? A tua função f, o gráfico é laranja. Tá? Ela está definida com bolinha fechada aqui. E você tem a tua função g. Vou fazer ela rosinha. A rosa se mostrou uma cor que não é muito boa, amarelo. Então, essa aqui é o gráfico da minha função f de x, tá? Ela está definida, ela até continuaria aqui para frente, tá? Mas não me interessa. O intervalo i é um intervalo aqui embaixo que o a está dentro do i. Ele tem pontos do intervalo i à direita de a. E você tem o gráfico da tua função g, que nasce aqui com bolinha aberta, tá? E ele continuava antes aqui, mas não interessa pra gente, tá bom? Então minha pergunta é, quais são as condições para que o gráfico da função h seja o gráfico de uma função derivável, né? Se eu juntar esse amarelo e o laranja, quais são as condições que eu preciso pedir a respeito de f e da derivada de f no ponto A e de g e da derivada de g no ponto A para que o gráfico da emenda seja uma função diferenciável? Tá? Então, esse aqui é o exercício. A primeira coisa que você nota é que, do jeito que está a função emenda, que é o h de x, ela é diferenciável? Não, né? Por que ela não é diferenciável? Porque ela não é contínua. Então, primeiro de tudo, h é diferenciável em a? Se ela for diferenciável, ela tem que ser contínua, beleza? E o que quer dizer que h é contínuo em a? H vai ser contínuo em a se e somente se o limite, quando x tende para a de h de x, for igual a h de a. Isso é o teorema, né? Contínua num ponto se o limite é igual ao valor. Quanto vale h de a? Essa eu vou esperar uma resposta ali. Manda no chat ou no microfone. Quanto vale h de a? Muito bem, Lara. F de a porque sim, né? Porque quando x é igual a a, é f de a. Perfeito. Então isso aqui é f de a. Tá? Então, para ela função ser contínua, esse limite tem que ser igual a f de a. E, bom, só que o limite, para o limite existir, ele tem que ser igual aos laterais, né? Então, por exemplo, também precisa ser pela direita e pela esquerda, né? Só que quando x tende a pela esquerda, x é menor do que a. E quando x é menor do que a função h é g de x. Nossa, eu desenhei ao contrário ali no desenho, agora que eu vi, no gráfico. Vamos trocar isso já. Tá? Então isso aqui vai ser, com a função g. Quanto vale esse limite aqui? Como a função g é derivável, se g é derivável, então g é contínua, né? E se ela é contínua, o valor dela, o limite dela no ponto é o valor.
Tá bom? Olha quanta coisa usou aqui, né? Isso aqui é verdade porque G é contínua em A. E por que ela é contínua em A? Deixa eu arrumar isso. Ela é contínua em A porque está escrito no enunciado que ela é derivável em A. Tá bom? E ainda tem a coisa do limite lateral, né? O limite dela em A é igual a G de A e, portanto, os dois laterais são iguais a G de A. Então, olha a sequência de igualdades que a gente tem, né? Se H é diferenciável, F de A é igual a G de A. Então, com isso a gente mostrou o quê? Que H diferenciável implica pra gente o quê? Que H de A, que F de A é igual a G de A. Beleza? Beleza? O que mais que precisa mostrar? Se H for diferenciável, o que isso quer dizer? Então, uma das coisas a gente fez, né? Passo 1. Mostramos que diferenciável implica que F de A é igual a G de A. 2. Se H é diferenciável, de novo, se H é diferenciável em A, o que a gente sabe? A gente sabe que existe essa quantidade aqui, né? O H' de A, que é, por definição, o limite quando x tende para A, de H de x menos H de A sobre x menos A, tá bom? Agora, se esse limite existe, o que a gente sabe? Se ele existe, ele é igual aos limites laterais. Então, por um lado, isso aqui me diz que vale isto, que é o limite lateral tendendo a A pela direita, e também é o limite lateral tendendo pela esquerda, tá bom? Essas duas coisas são iguais. Porque o limite existe. Então vamos lá. O que é esse cara? Quando x tende a A pela direita, é porque o x é maior do que A, né? E se o x é maior do que A, h de x é igual a f de x. Então isso aqui vai ser f de x. H de A, no item anterior, a gente já provou que h de A é igual a f de A sobre x menos A. E o que é isso aqui? É A tendendo a A pela direita. Ora, é um limite lateral da derivada da f, que do enunciado a gente supõe que existe. Tudo bem? Então, H' de A tem que ser igual a F' de A. E, do mesmo jeito, quando x tende a A pela esquerda, o x é menor do que A, e quando o x é menor do que A, h de x é igual a g de x. H de A também é igual a g de A. Fizemos logo acima. Então, g de x menos g de A sobre x menos A. Isso aqui é o limite lateral esquerda da derivada da g, que por hipótese existe. Então o que a gente concluiu aqui? Com essas duas coisas, f' de A é igual a h' de A, e h' de A, por sua vez, é igual a g' de A. Então, concluímos que f' de A é igual a g' de A. Escrevi em amarelo também para ficar igual ao outro, né? Então, se h é diferenciável, em A, né? Aqui em A também, diferenciável em A, isso garante para a gente que f' de A é igual a g' de A. Tá bom? Isso é metade do exercício, vocês concordam? Fizemos só um lado. Se a função h é derivável, então valem as duas coisas. Pergunta: poderia não valer uma das coisas? Por exemplo, se o f' de A,
Se o f' de A é igual ao g' de A, se você supõe só isso, o resultado é verdadeiro? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. É a primeira parte do 6 somente C, exatamente. Tem que fazer a volta também, né? Tá bom? A volta é mais fácil. Então, se eu supuser só que f' de A é igual a g' de A, eu consigo provar que H é derivável? Não, né? A gente consegue construir um exemplo rapidinho. Por exemplo, coisa simples, tá? Exemplo simples. Se você pega coisa bem... tá? Pega essa reta, põe bolinha aberta aqui se você quiser. E aqui você põe bolinha fechada e duplica a mesma reta, tá bom? A mesma reta não, uma reta paralela àquela. Então, aqui você vai ter a tua f de x, que por definição ela continuaria, né? E aqui você vai ter a tua g de x, que também continuaria aqui para baixo, tá bom? Então vamos supor que essa f de x é uma certa ax, a vezes x, e essa aqui, a g de x, é um mesmo coeficiente angular e dou uma transladada para uma constante, tá bom? Claramente, f' de A, putz, aí o A ficou ruim, vamos pôr um K aqui. F' de A é igual a K, G' de A é igual a K. E a pergunta, a função é derivável? A função chavinha que vem até aqui. Bom, aqui pode pôr bolinha fechada se você quiser, tá? Uma das duas precisa estar fechada. Então você vem assim e segue por essa aqui. A função h é o gráfico que é a reunião dessas duas semirretas. Ela é derivável? Sim, não, talvez, não sei. Manda lá no chat a resposta pra gente, alguém. Não? Tá, essa função aqui ela não é derivável por quê? Porque ela não é contínua, né? Se você tentar calcular o limite aqui, vai dar um problemaço o limite da definição da derivada, ou usa o teorema, que se ela é derivável, ela teria que ser contínua, e essa aqui não é. Ah, então essa aqui, ela satisfaz só a condição sublinhada em rosa, mas não é derivável, tá? Então, não é derivável em A, nos outros pontos é, né? Tá bom? Então fizemos uma parte. Vamos fazer a volta. O que é a volta? A gente vai supor. Então, vamos supor que f de A é igual a g de A. E vamos supor que f' de A é igual a g' de A. E a partir disso eu vou ter que mostrar que a função f é derivável, a h. Então, usando essas hipóteses, quem é h' de A? Como sempre, é o limite quando x tende para A de h de x menos h de A sobre x menos A, tá? Então, isso eu não sei calcular ainda, né? Por quê? Porque h muda de comportamento à esquerda e à direita do ponto A. Então, eu vou precisar olhar o quê? Os limites laterais, tá bom? Eu vou pegar limite, quando x tende para A pela direita, de h de x menos h de A sobre x menos A. Vou melhorar aquele x lá dentro do parênteses, tá? É isso aqui. E o que é isso por definição? Olha, quando x é maior do que A, h de x é igual a f de x, né? E o h de A, não sei quanto que é, mas eu sei que ele é... Eu posso botar duas coisas aqui no lugar de h de A. Ou f de A ou g de A.
É claro que você fica com vontade de escrever o f de A, por quê? Porque isso aqui te lembra a definição da derivada da f. É o limite lateral da derivada. Mas como a derivada da f existe, o limite lateral é igual ao limite bilateral, vamos dizer assim, e portanto isso aqui é o f' de A. E do outro lado, calculando o limite pela esquerda, h de x menos h de A sobre x menos A é repetir a ideia do item anterior, né? É o limite quando x tende a A pela esquerda. Aí, quando x tende a A pela esquerda, o x é menor do que A, portanto, h de x é igual a g de x, menos o h de A, que eu posso pôr ou f de A ou g de A. Está na cara que você vai querer usar o valor de g de A aqui. E, de novo, isso é o limite lateral à esquerda da derivada da g, que é g' de A, porque a g é derivável, então o limite lateral à esquerda é igual ao da direita. Então, muito bem. Esses dois limites laterais, um vale f' de A, o outro vale g' de A, que são iguais por hipótese, né? Eu estou usando isso aqui. Tá? Isso que garante essa igualdade. Portanto, o que a gente viu? Que os limites laterais à esquerda, à direita e à esquerda para a derivada de h existem e são iguais. Então, logo, esse limite aqui existe, né? Então, h' de A é igual ao limite quando x tende a A, porque os dois laterais existem e são iguais. Então, existe o limite bilateral, vamos dizer assim. Esse cara existe, quanto que ele vale? A derivada da função h é f' de A, que também é g' de A, né? Tá bom? Então isso mata a volta do exercício, né? Supondo que as funções e o valor das derivadas dela coincidem no ponto A, então a função que é a emenda dos dois gráficos também é uma função derivável. Tá bom? Dúvida nesse? Não? Ok. Então vamos lá. Vamos passar para o próximo. O próximo é um exercício bem geométrico, tá? E esse eu preparei uma animaçãozinha no Desmos para a gente ver junto. Então eu vou tentar fazer o desenho, que vai sair feio aqui. Depois a gente vê com a calculadora gráfica lá, para a gente ter uma intuição melhor do que está acontecendo. Então vamos ler o enunciado. Você tem uma circunferência de raio 1, com centro no eixo OY. Vamos tentar fazer uma circunferência aqui. O centro não ficou muito no eixo OY, tá bom? Mas vamos tentar fazer mais assim, tá bom? Você tem uma circunferência de raio 1 no eixo OY e tem uma parábola, tá certo? Parábola y igual a x ao quadrado aqui. Então a ideia que você vai ter é a seguinte. Você tem que esse círculo está num certo ponto, por exemplo aqui mais para baixo, tá? Onde esse círculo tangencia a parábola num ponto do tipo pp². Então eu vou deslocar essa circunferência aqui para baixo, de modo tal que ela... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. De modo tal que ela tangencia a parábola. Não foi. Então ela tem que ter raio 1 de novo. Tá, faz de conta que tá bom o desenho. Então você tem esse ponto aqui, que é um ponto que tem coordenadas P e P², porque está no gráfico da função y igual a x², né? Então a pergunta é, você sabe que essa circunferência tangencia a parábola nesse ponto, e o que o exercício pede é determine esse ponto onde isso acontece e também o centro, determine o centro da circunferência, tá?
onde que vai estar a circunferência centrada no eixo y que satisfaz essa propriedade. Vou apagar esse rabisco aqui. Alguma ideia de como modelar esse problema? Vamos pensar junto. Palpites e sugestões são super bem-vindas. Acho que a tela saiu do gráfico? Como assim? Ah, eu parei de compartilhar a tela com vocês. Vai voltar então agora. Voltou, né? Tá bom? Então tá ali o desenho. Eu tinha desenhado uma circunferência. Aquela branquinha. Pensa assim, que ela está se deslocando. Ela tem raio fixo, centro que varia. Tá? Ela está se deslocando em cima do eixo y. Eu quero achar exatamente o centro dessa circunferência que faz com que ela seja tangente à parábola y igual a x². Como é que a gente pode pensar nisso? Tem dois jeitos de resolver. Eu vou contar o que não usa cálculo e você vai se arrepender fortemente dele e vai tentar procurar alguma solução melhor, tá? O jeito que não usa cálculo, você vai fazer o seguinte, olha. O que você está procurando? Concretamente, você está procurando um ponto P, tá? Então, você quer um ponto P quadrado no círculo e na parábola, tá bom? Agora, eu não vou desenhar aqui para não ficar muito poluído, mas se você botar esse círculo um pouquinho mais para baixo, ele vai cruzar em 4 pontos, né? 2 desse lado e 2 desse. Então eu estou procurando o valor do centro da circunferência, então a equação da circunferência vai ser assim, né? x2 mais y menos c ao quadrado igual a 1. Então eu quero um valor de c de modo tal que o ponto que pertença, então eu tenho isso e tenho y igual a x ao quadrado, não é? Se você jogar esse y igual a x ao quadrado aqui, eu vou ter uma equação biquadrada, né? Vai ficar x2 mais x2 menos c, tudo ao quadrado, igual a 1. Então eu quero, né? Isso seria resolvendo um sistema sem fazer conta. Então eu quero um número c real, tal que essa equação vamos chamar de estrela, tenha quantas soluções? O que quer dizer tangencial no caso? Tangencial é que vai ter um único ponto do lado positivo, tal que tenha uma solução positiva, tá bom? É o valor da coordenada da abscissa do ponto, né? Eu quero que tenha só um P. Se eu descer um pouquinho, eu vou ter 2. Então isso aqui vai dar uma equação biquadrada. Eu vou querer achar condições sobre o C para que essa equação biquadrada tenha uma única solução. Ou seja, trocando a variável lá, vai ficar uma equação quadrada. Eu vou querer que essa equação quadrática tenha uma única solução. Portanto, o discriminante dela tem que ser 0, né? Então, esse é um jeito de resolver só usando coisas da escola, né? E uma noção bem imprecisa do que é ser tangente, isso é importante frisar. Então, não está claro o que é ser tangente, mas a gente está acreditando que é cruzar uma vez só, o que não é verdade em geral, nesse caso é, mas em geral não é. Então, cruzar uma vez só, eu vou ter uma equação biquadrada aqui, a gente pode até fazer a conta, né? Então, se você fizer isso, uma equação biquadrada que vai ter uma única solução. Então, a equação biquadrada vai ser o quê? x² menos... bom, vamos pôr mais aqui, né? Porque tem um x². Então, vai ficar x²
que vai ter na frente do x ao quadrado? 1 menos 2c, tá bom? Mais c ao quadrado. Isso aqui é igual a menos 1 igual a 0, vai? Essa é a equação, né? Se eu não errei nada. Eu vou querer então que, trocando, fazendo o clássico, né? Chamando t de x2, eu vou ter t quadrado 1 menos 2c t mais c ao quadrado menos 1 igual a 0. Bom, quem que é o discriminante dessa equação, né? 1 menos 2c ao quadrado menos 4c2 menos 1. Tá? E aí, para ter uma única solução, eu vou querer o delta igual a 0. E aí você acha o valor de c aí, tá bom? Então é um probleminha interessante que você conseguiria resolver com coisas do colégio. Mas a Brenda sugeriu usar cálculo porque é isso que a gente está aprendendo. Então o que quer dizer que esses dois caras, o círculo e a parábola, se tangenciam? Quer dizer que eles têm a mesma reta tangente naquele ponto, né? Então vamos tentar ver se eu passo por décimos para vocês e para o pessoal no vídeo, né? Décimos, não está aparecendo. Deixa eu trocar aqui a fonte, então. Ok, vamos lá. Apareceu para o pessoal do vídeo, deixa eu botar em tela cheia, fica melhor. E para vocês também. Essa é uma aba do Chrome, tá aqui. Apareceu, né? Todo mundo vendo a situação ali. Então vamos brincar com isso. Tá? O que eu quero, eu botei essa barra deslizante para o C, quer dizer, eu preciso fazer o círculo andar. Tá vendo? Ó, se você tem certos valores de C, que ela teria duas soluções de cada lado, né? Aqui e aqui, do outro lado também por simetria. Então tem um certo valor de C, que numericamente a gente descobriu quanto é, né? 1,25, onde o que acontece é exatamente que a reta tangente ao círculo é a mesma reta tangente que a da parábola. A reta tangente à parábola, essa aqui não, é esta. Tá? Então, vê, nesse ponto, a reta tangente à parábola é igual à reta tangente à circunferência. Se você pegar qualquer outro ponto, já não dá mais certo, né? A reta tangente vai andando, mas não tem mais nada a ver, né? Então, quando você vai diminuindo, vai ter um certo pontinho ali, onde a coisa dá certo, e passou desse ponto, dá errado de novo, né? Tá bom? Então tem uma única solução, de fato, a gente está vendo graficamente, e vamos provar isso de maneira analítica. O que a gente percebe? Que se você pegar esse ponto de tangência, se eu construir a reta que é perpendicular à parábola, qual é a propriedade, eu vou esperar vocês dizerem para mim, qual é a propriedade que a reta perpendicular à parábola vai ter nesse ponto que é a solução do problema? Se você traçasse a reta perpendicular, em que ponto que ela vai passar aqui? Vamos ver se alguém consegue dizer. Ela vai passar pelo centro do círculo. Perfeito. Várias pessoas disseram exatamente isso, né? Então, o centro do círculo é um ponto tal que vai pertencer à reta normal à parábola no ponto de tangência. Então, isso matou o problema, né? Eu fiz a conta aqui, desenhei ela. Você está vendo que ele é exatamente isso, né? Se você muda um pouquinho, a reta normal continua passando pelo círculo, ó. Ela continua passando pelo centro, mas não tangencia, né? Então o que eu vou fazer é procurar exatamente um ponto que pertença à parábola que faz essa propriedade acontecer. Legal? Então esse é meu ponto da parábola que eu estou procurando, é aquele ali, tá? Então tá ali o pontinho na parábola, eu vou, acho, e se você quiser, a gente até consegue ver o valor dele. A coordenada y dele é 3/4, e a coordenada x dele, basta pôr 3/4 aqui, você vai ver que é
raiz de 3 sobre 2, tá bom? Então a gente precisa chegar, se o gráfico estiver correto e não enganando a gente, que o ponto P tem coordenada x igual a raiz de 3 sobre 2 e o P quadrado, portanto, é 3 quartos, 0,75, tá bom? Então vamos voltar para a nossa lousinha e tentar ver isso. Coloquei para o pessoal do vídeo, vou colocar a luzinha para vocês também. Estamos todos de volta, perfeito. Então vamos tentar resolver esse problema, né? A gente vai ter a equação... Como é que eu escrevo a equação da reta normal à parábola, tá? Então, vamos chamar de R índice N, vai ser a reta normal à parábola no ponto P quadrado, né? Se está na parábola, a segunda coordenada é o quadrado da primeira. Então vamos lá, como é que é a equação dessa reta? Vai ser, o ponto é o ponto P quadrado, óbvio, então é y menos P quadrado. Vai ter um certo coeficiente angular, x menos P. Quem que é esse coeficiente angular? Qual que é o coeficiente angular da reta tangente à parábola nesse ponto? Né? Se você chama f de x igual a x ao quadrado, quem que é o f' de x? F' de p? É 2p. Então, 2p é o coeficiente angular da reta tangente à parábola. Então, a reta normal é o inverso do oposto desse cara, o coeficiente angular, então vai ser menos 1 sobre 2p. Tá bom? Perfeito. Arrumando isso, a equação fica y igual a menos x sobre 2p mais p quadrado mais meio, tá bom? Botei a outra em display, essa aqui também fica, então p quadrado mais meio, tá? E o que que a gente quer? Eu quero descobrir o ponto, então essa é a equação da reta normal, né? É a reta, deixa eu ver se eu faço ela aqui em laranja, vai ser difícil, mas eu vou tentar, tá pequenininho, né? É a reta que é perpendicular à parábola passando pelo ponto P. Tá bom? Não é essa aqui não. Certo? Essa aqui é a reta normal à parábola. Ela continua aqui. Então, eu quero esse ponto aqui da reta, que o desenho está tão bom que você vê que é o centro da circunferência, né? Qual é a propriedade que esse ponto satisfaz? Se ele pertence a essa reta, ele vai verificar, cada ponto da reta vai verificar essa equação. Mas esse cara, qual é o x dele? O x dele é 0, né? Então, se eu coloco x igual a 0 na equação da reta, eu vou ter que o y vale quanto? P ao quadrado mais meio. Tá bom? Então, o centro da minha circunferência é o valor da função, p ao quadrado, mais meio. Então, falta descobrir quem é o p, né? E como é que a gente vai descobrir quem é esse p? Tem vários jeitos de fazer isso, né? Um que eu achei legal é o seguinte. O centro, então o centro da circunferência é o ponto, vamos chamar de Czão maiúsculo, tá? Ele tem coordenadas 0, p ao quadrado mais meio. Porque tem uma informação que a gente ainda não usou. O ponto, esse ponto da parábola aqui, eu vou chamar ele de ponto Q, tá bom? O ponto Q que pertence à parábola, ele vai ter coordenadas p quadrado. Qual foi a informação do enunciado que a gente ainda não usou a respeito da circunferência?
A gente não usou que a circunferência tem raio 1, certo? Então, se a circunferência tem raio 1, quer dizer que a distância de qualquer ponto dela, inclusive o ponto de tangência em relação ao centro, é 1. Portanto, sei lá, se quiser escrever na linguagem de álgebra linear, a norma do vetor CQ é 1, né? Ou, em termos de distância, a distância do ponto C até o ponto Q é 1. O que isso me diz? Bom, se ela é 1, então ela ao quadrado é 1. Bom, vou escrever com a raiz aí, para depois ficar escrito direitinho, documentado. Então vai ser, a distância dos pontos é isto, mais a p quadrado menos p quadrado mais meio ao quadrado, certo? Essa é a distância entre os pontos C e Q, isso aqui é igual a 1. E, portanto, se você elevar ao quadrado e abrir tudo, aqui eu vou ter p ao quadrado, e aqui eu vou ter, aqui faltam um parênteses, tá? Eu vou ter p ao quadrado, aqui eu vou ter p quadrado menos p quadrado cancelou, então mais meio. P ao quadrado mais meio é igual a, desculpa, meio não, né? Meio ao quadrado, 1/4, igual a 1, e, portanto, p ao quadrado é igual a 3/4. Ou seja, p é igual a raiz de 3 sobre 2. Por que eu estou pegando a raiz positiva? Porque ele estava pedindo p maior que 0 no enunciado, tá? Então, se o p é raiz de 3 sobre 2, quanto que é o centro da circunferência? Vamos chamar esse cara aqui de YC, tá bom? O YC é p ao quadrado mais meio, né? 3/4 mais meio, ou seja, 5/4, tá bom? Então, o centro da circunferência é 5/4 e o ponto onde ocorre a tangência é o ponto de coordenadas x igual a raiz de 3 sobre 2 e y igual ao quadrado dele, 3/4. Tá claro? Problema bonitinho, né? Se você voltar lá na animação, já voltei para o pessoal do vídeo, deixa eu colocar para vocês. Tá? É bem isso que está acontecendo, né? Esse ponto aqui, as coordenadas dele são 1,25, que é 5/4 no y e 0 no x. Tá? Você vê que a situação geométrica é exatamente essa, né? O ponto normal, o ponto onde ocorre a tangência é exatamente quando o centro está exatamente igual a 1,25, que é o que o desenho mostrou, e a gente fez as contas no papel, entre aspas. Aqui. Alguma dúvida nesse exercício? Gostaram? Não entenderam? Acharam bobo? Qualquer sugestão, comentário está valendo. Tá? É importante observar também que no enunciado eu perguntei quantos outros pontos têm essa propriedade, e você vê que na hora que a gente fez a solução analítica aqui na lousinha, né, voltando para a lousinha, você vê que aparecem dois valores de P, enquanto você tenta resolver o problema, né? Você tem dois valores de P que são exatamente simétricos e opostos. A outra opção seria, né? Aqui a gente teria como solução alternativa o P igual a menos raiz de 3 sobre 2, que seria esse outro ponto de tangência aqui, né? E aí o p quadrado vai ser de novo 3/4. Então os dois têm a mesma altura e são opostos aqui. Vou chamar esse cara aqui de P2, vai. P1 e P2. Tá bom? Então esse problema tem duas soluções, quer dizer, tem um único círculo que tangencia a parábola em dois pontos.
E no final das contas são as soluções quadráticas, as soluções dessa equação quadrática aqui, né? Se eu pegar a solução com t positivo vai ser uma, com t negativo vai ser outra. Tá bom? A Isabel tem uma dúvida. Não entendi como eu sei que a reta normal, a parábola, passa pelo centro da circunferência. Isso é uma propriedade do círculo, né? Se você pegar qualquer circunferência, a reta que contém o centro da circunferência e qualquer ponto dela é sempre perpendicular à sua tangente. Não é isso? Se você imagina um círculo, pega a reta que passa, ou a semirreta que sai do centro em direção a qualquer ponto da circunferência, ela é perpendicular à reta tangente ao círculo. Tudo bem? Isso é uma propriedade importante. É um jeito de caracterizar o círculo, na verdade, né? Se você tem uma curva que, por exemplo, o vetor posição dela é perpendicular ao vetor tangente em cada ponto, ou a reta que liga a origem, põe um sistema de coordenadas, a reta que liga a origem até um ponto da curva é perpendicular à reta tangente a essa curva, você consegue mostrar que essa curva tem que ser uma circunferência centrada na origem. Esse é um exercício logo do comecinho de cálculo 2. Tá bom? Então é uma propriedade que caracteriza o círculo também. A Lara, professor, eu podia dizer que a derivada da função da circunferência em P tem que ser igual a 2x? Vamos tomar um cuidado aí, tem um problema conceitual. Aquela curva que eu desenhei, a circunferência, ela é o gráfico de alguma função? Não é, né? Então não tem derivada, porque a gente só viu derivada de coisas que são y igual a f de x. Não tem nenhuma f de x cujo gráfico seja uma circunferência, né? Então, o que dá para tentar fazer é o seguinte, você fala, bom, eu vou pegar, por exemplo, a metade de baixo da circunferência, isso é sim um gráfico, tá bom? E que gráfico que é esse? Você vai escrever a equação da circunferência, que é essa aqui, você vai isolar o y e pegar a parte dos caras menores do que c. Então vai ficar, quando você isolar, uma coisa do tipo c mais ou menos a raiz de 1 menos x quadrado. Tá? Exatamente isso. E aí você vai pegar a parte menor. Então vai ficar y igual a c menos a raiz de 1 menos x quadrado. E você vai procurar um ponto x, tal que a derivada disso seja igual a 2x. Aí funciona. Tá? Mas fica bem mais trabalhoso, porque você vai ter que derivar uma raiz quadrada, vai ficar uma conta bem maior. E você está supondo fortemente que o ponto de interseção está na metade de baixo, vamos dizer assim, do círculo, né? Eu estou pegando a expressão específica c menos a raiz quadrada. Então por que tem que ser essa e não a outra? Ou você tem que fazer as duas para ver que a de cima não tem? Dá muito mais trabalho, tá bom? Poderia ter escrito tudo como você propôs, só em termos das retas tangentes à parábola e ao círculo, mas aí a gente observou que a reta tangente ao círculo tem a sua perpendicular sempre passando pelo centro, e é o centro que eu quero achar. Tá bom? Dúvida nesse? Olha, de tempo de aula a gente tem mais uns 5 minutos, tá? Porque a gente ficou conversando um pouquinho ali no começo sobre o... que não foi para esse vídeo, né? Não está no vídeo, mas a gente conversou um pouquinho sobre como é que vocês estão, como é que vai ser o andamento do curso, e a gente não concluiu nada a respeito disso. Mas a gente tem um tempinho, se vocês quiserem pedir algum exercício da lista, ok. Senão eu posso tentar escrever como é que ficaria essa solução da Lara. Tá? Mas então a gente tem 3 soluções para o problema, né? Aqui eu pensei usando a reta normal, que está aqui. Aqui eu mostrei como fazer
usando só coisas da escola, e a solução que a Lara apresentou, igualando as retas tangentes à parábola e ao gráfico da função que dá aquela meia circunferência de baixo. Tá bom? Vocês querem pedir algum da lista específico? A gente resolve agora? Ou algum outro exercício que vocês viram por aí, alguma questão de prova passada? Só que eu preciso do enunciado, tá? Não tenho todas à mão aqui. Tem algum que vocês queiram perguntar? A letra D da 3.2? Provavelmente não, né? Porque a gente parou as aulas presenciais logo depois de eu ter começado esse assunto. Então vamos ver se eu acho aqui o enunciado da lista 1. Tá aqui. O 3.2, a letra D. Legal, vamos fazer ele. É tranquilo e é super importante esse exercício, tá? Então vamos criar uma página nova aqui. Tá todo mundo vendo a luzinha? Tá. Ok, temos uma página nova. Então vamos abordar o 3.2, tá? Letra D. 3.2D. Então a função, só para eu retomar aqui, é... Bom, o exercício quer saber se a função é contínua e também se ela é derivável no ponto indicado. Então a gente tem lá f de x igual a seno de x sobre x, se o x for diferente de zero, e 1 se o x for igual a zero, tá? Então vamos lá. Se eu não tivesse indicado ponto, obviamente essa função é contínua, tá? Então direto, vamos estudar todos os pontos, tá? É contínua e também derivável em todo x0 diferente de zero. Por que isso? Porque quando x0 é diferente de zero, eu estou nessa situação aqui. Isso é o quociente de duas funções contínuas, onde a de baixo não vale zero, portanto ela é contínua. E também é o quociente de duas funções deriváveis, onde a de baixo não vale zero, e portanto também é derivada. Agora, na origem, vamos lá. Então, se o x0 for igual a zero, aqui a gente tem trabalho. Para saber se a função é contínua, o que eu preciso calcular? O limite da função nesse ponto, tá? Então, quanto que é o limite de seno de x sobre x quando x vai para zero? Ora, esse é o fundamental, né? Isso aqui vale 1, que é o valor da função no ponto. Então, como o limite no ponto é o valor da função no ponto, isso me garante que a função é contínua. É contínua em x0. Tá bom? Igual a zero. Então, para saber se ela é derivável, isso aqui é a primeira coisa para fazer. Continuidade, ok. Para saber se ela é derivável, a intuição é a de sempre. Eu vou ter que tentar calcular aquele limite da definição, né? Isso aqui vai ser o limite quando x tende para zero, de f de x. X tende para zero, mas nunca é zero, então é f de x é seno de x sobre x, menos f de zero sobre x menos zero, tá? Ou seja, eu teria que calcular esse limite aqui, quando x vai para zero, de quem? De seno de x menos x sobre x ao quadrado, tá? Se você tentar o que você quiser tentar aqui, vai dar muito errado, né? Porque dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 e estou supondo que quem pediu o exercício foi a Lara, né? Você deve ter chegado aqui e travou, não foi isso? Pois é. Então é porque não deve dar para calcular esse limite desse jeito, né? O que a gente pode fazer? Vamos tentar se inspirar
em alguma coisa do tipo teorema do confronto. Você lembra como é que a gente demonstrou que as desigualdades do teorema do confronto? A gente vai precisar fazer isso nesse caso, né? Vamos ver se eu consigo reproduzir o desenho que eu fiz na lousa com vocês. A gente tinha uma circunferência. As circunferências são sempre horríveis, tá? Não saiu centrada na origem, desculpa, mas vai servir para os propósitos que a gente quer. Você tem aqui um ângulo X. O que a gente tinha? A gente tinha que esta medida aqui, a gente comparava essa medida, deixa eu botar ela de cores aqui, laranja. Quanto que é essa medida? Isso aqui é exatamente o seno de x, tá? Tem essa outra medida que eu vou marcar em azul aqui embaixo, que é o cosseno de x. E tinha aquela outra reta lá fora que passava... Tá, o desenho aqui não vai ficar nada bom, porque a circunferência não está construída direito, né? Não está centrada na origem, mas dá alguma ideia. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, saindo daqui, vai. Faz de conta que esse ponto é o ponto de tangência. Quanto que é essa medida? Que cor que vai ser boa aqui? Esse verde talvez seja chamativo, sim. Essa medida aqui, quanto que é? Exatamente a tangente de x, né? E aí lembra que a gente comparou as áreas desse triângulo de catetos laranja azul, o setor circular e esse triângulo de catetos tangente de x e o raio da circunferência, não era isso? Então o que a gente tinha nesse momento? A gente tinha aqui o triângulo mais interno, tem área seno de x vezes cosseno de x sobre 2. Tá? O de dentro, a área era x sobre 2, a gente fez essa conta. Eu usava uma regrinha de 3 com a área do círculo inteiro. 2π corresponde a π, porque o raio é 1. Então x vai corresponder a um certo A. Esse A dava x sobre 2. E a área do outro triângulo vai ser... A altura é tangente de x, a base é o raio da circunferência, que é 1, é 2. Sobre 2, né? Base 1, altura sobre 2. Como x é diferente de zero, tá? Vamos pensar só no x positivo, tá bom? X maior que zero. Se x for negativo, a conta é análoga. Você divide tudo isso aqui por seno de x sobre 2, você vai ficar o quê? Com cosseno de x menor ou igual que x sobre seno de x, tá? Estou dividindo tudo por seno e depois dividindo por 2. E aqui vai ficar 1 sobre cosseno de x, tá bom? Invertendo essa desigualdade, né, na hora que eu inverte todos os sinais, acaba ficando do mesmo jeito. A gente fez essa coisa na aula. Aqui, cosseno, 1 sobre cosseno de x, desculpa. Secante, né? Então essa desigualdade ela vale para x maior que zero, vai? Maior que zero e menor que π sobre 2. Tá? Então vamos pensar um x bem pequenininho. E o limite que você quer calcular tem exatamente a ver com isso ali, né? Então eu vou tentar usar essa desigualdade aqui para tentar fazer um teorema do confronto. Na verdade, nessa daqui, olha. Então vamos lá. Se eu subtrair 1, o que eu vou ter? Subtrai 1 de todo mundo. Vai ficar cosseno de x menos 1 menor ou igual que seno de x sobre x menos 1. Percebe? Eu estou fabricando aqui no meio o cara que eu quero no limite ali. 1 sobre cosseno de x menos 1. Tá? Até aí não ajuda muito, porque os da ponta tendem para zero, do meio tende para zero, isso você já sabia, porque tende para 1, menos 1 vai tender para zero. Mas você tem que dividir por x, né? Como x é positivo,
Eu posso dividir por x dos dois lados, dos três lados, né? Divido aqui por x, divido tudo isso aqui por x, eu já vou reposicionar todo mundo, divido tudo isso aqui por x, tá? Então vamos lá, vamos ver, mover os caras para o lugar razoável aqui. Esse cara fica assim, esse cara eu vou subir para cá, para ficar melhor, e a mesma coisa eu vou fazer aqui, né? Esse aqui eu vou por aqui, bom, e o outro tá bom. Legal, então eu tenho essa sequência de desigualdades, tá claro? Deixa eu ver como é que tá o chat lá, vocês estão acompanhando, né? Sim. Então tá bom. Agora, o que a gente consegue? Esse é exatamente o cara que eu quero estudar o limite, né? Ok. Então, para estudar esse limite, eu preciso estudar os dois da ponta. Se os dois da ponta tiverem o mesmo valor, o do meio, pelo teorema do confronto, vai ter também, tá? Então, a gente precisa... Eu vou fazer só o do lado esquerdo por conta do tempo. Do lado direito eu deixo para vocês, é igualzinho, né? Só para mostrar que é igual, esse cara aqui, você, na hora que você tirar o mínimo, vai ficar o quê? 1 menos cosseno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno de x, tá bom? Então, esse cara aqui, quando x vai para 0, tende para 1, e esse aqui é irmão gêmeo desse, né? É oposto, tá bom? Então, se eu fizer um, o outro está feito. Vamos calcular esse limite aqui no cantinho. Então, eu preciso estudar o limite, quando x vai para 0, de cosseno de x menos 1 sobre x. Tá? É uma indeterminação? Sim, porque quando x vai para 0, o numerador tende para 0 e o denominador também tende a 0. Então, como é que você vai se livrar disso? Vocês conseguem dar um palpite rápido? Aqui eu estou calculando sempre para x positivo, tá? Eu fiz toda a conta com x maior que 0. O que você vai ter que fazer em casa depois? Repetir e ver que dá certo toda essa argumentação para x negativo também. Transforma para seno, Lara. Perfeito. E como é que a gente transforma isso para seno? Multiplica em cima e embaixo por esse conjugado aqui, né? Então, quando eu multiplicar pelo conjugado, vai ser a diferença de quadrados, né? Vou ter cosseno ao quadrado de x menos 1 sobre x, e aí matou, né? Isso aqui fica bem parecido com o exercício, um limite que apareceu lá na atividade, né? Então, isso vai ficar menos seno ao quadrado, vou deixar assim, ó, menos seno de x vezes seno de x sobre x. Tá bom? E aí acabou, né? Esse cara aqui, pelo fundamental, tende para 1. Esse aqui tende para 0. Então, o produto de uma coisa que tende para 1 vezes uma coisa que tende para 0 é 0. Portanto, calculamos, tá, o caso com x positivo. O que eu vou pedir para você fazer? Faça com x negativo também, vai dar tudo igual, tá? Então, esse cara aqui, a gente viu que tende para 0. Esse cara aqui tende para 0. Esse aqui tende para 1. Portanto, tudo vai tender para 0 também, né? Então, o que a gente concluiu? Que o cara que eu quero calcular está preso entre duas coisas que vão para 0. Então, pelo teorema do confronto, ele também vai para 0. Então, isso aqui você não deveria ter escrito, porque você te atrapalha, né? Não fica bom fazer assim. E aí, pelo teorema do confronto, isso aqui é 0. Tá? Vamos lá. Isso aqui é confronto em estrela. Tá? E a desigualdade estrela está aqui. Bom, então, isso aqui, esse limite existe, vale 0, portanto, f' de 0 é igual a 0. Ou seja, esse gráfico da função seno de x sobre x tem reta tangente horizontal na origem. A derivada é 0, o coeficiente angular da reta tangente é 0. Quer ver o gráfico? Essa função é super importante para modelar coisas em circuitos eletrônicos, por exemplo, tá? Fluxo de corrente, coisa assim, aparece essas coisas. Vamos ver o gráfico dessa função
no décimos. Deixa eu trocar lá para vocês e para o pessoal do vídeo para a telinha do décimos. E a gente vê como é que ele é. Tá? É uma função super bem comportada. Então deve aparecer aí o gráfico da parábola, mas a gente vai trocar. Deixa eu pegar uma coisa nova aqui e fazer simplesmente o gráfico. Seno de x sobre x, tá? Tá aqui, é uma onda bem baixinha, né? No zero ela vale 1, você tá vendo? Isso aqui mostra pra gente que é uma função contínua. No zero ela vale 1, não tem saltos e a reta tangente é horizontal. Se você quiser escrever a reta tangente é rápido, né? Vamos escrever aqui f de x, para eu poder calcular esse valor rapidamente. Então a reta tangente vai ser y igual a menos. Posso até pôr num ponto qualquer, tá? F' de p vezes x menos p. E eu coloco a barra deslizante, ela me mostra a reta tangente em cada ponto. Então no zero você vê que de fato a reta tangente ali é horizontal, né? Ela sumiu por algum motivo infortuito. Vamos pôr de menos 1 até 1. Passo 0.2, sei lá. Vamos ver se melhora isso. Não melhora, né? Não consegue, fica por cima da linha ali, ele apaga. Mas você consegue ver a reta tangente em cada ponto do gráfico, tá bom? Tá claro? Se você der um zoom para fora, zoom out, né? Você percebe o quê? Que lá no infinito ela tende para zero, tá bom? E é o que você observou, o limite de seno de x sobre x. Quando x vai para infinito, esse cara aqui não existe, mas é limitado, é menor ou igual que 1, né? E esse cara aqui vai para zero. 1 sobre x vai tender para zero. Então fica o seno de x, que é limitado, vezes 1 sobre x, que vai para zero. Então o produto vai para zero. Tá bem? Então ela é uma onda com amortecimento que lá no infinito tende para zero. Tá claro? Alguma dúvida nisso? Mais alguma coisinha? Bom, já estamos com 1h30, né? Acho que tá ok por hoje. Fizemos bastante exercício, acho que foi bem produtivo. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, aproveita. Fábio quer falar? Pode falar, Fábio. Oi, senhor. Eu fiquei com uma dúvida. Na hora que você calculou o limite pelo confronto, Tá, vamos voltar para a lousa. Pode falando. na parte da esquerda, que é cosseno de x menos 1 sobre x, Tá, deixa eu e colocar a você luzinha para multiplicou- vocês também. Beleza. Cadê? Aí todo mundo pode ver também, né? Tá legal. Acho que aparece para todos. Sim, né? Eu ainda não provei. Pronto. Agora sim. Legal. Pode falar. Na hora que você multiplica pelo conjugado, Hum. não tinha que aparecer o Ah, conjugado eu esqueci embaixo. né? Claro. Perfeito. Aqui tem mais coisa, né? É que ela não vai atrapalhar, mas tem que estar sim, né? Aqui fica então... Obrigado, Fábio. X vezes 1 mais cosseno de x. Perfeito, tá? E aí esse cara a gente coloca aqui, né? Esse cara tende para 2, tá bom? Quando x vai para 0. Então, em cima tende para 0, embaixo tende para 2, e esse cara continua indo para 0 do mesmo jeito. Tem isso sim, obrigado. Tá? Não altera o resultado, mas tem que corrigir. Fala. Outra dúvida que eu fiquei foi agora no limite do outro lado, no 1 menos cosseno de x sobre x. Por que ele tende para 0? Olha o que a gente acabou de fazer. Qual que é a diferença? Ele é uma indeterminação, é 0 sobre 0, beleza? Né? Quando x vai para 0, o numerador tende para 0, porque o cosseno vai para 1, e aqui vai para 0. Então é 0 sobre 0. Mas esse cara, exatamente esse aqui multiplicado por menos 1, tudo bem?
aquele primeiro fator, esse fator que você me perguntou, é o cara do lado esquerdo multiplicado por menos 1. Então, quanto que é o limite dele? É o limite do cara do lado esquerdo multiplicado por menos 1. 0 vezes menos 1 é 0. Tá. Tá bom? Uhum. Então, Obrigado. não precisaria fazer a conta de novo. Mas se você quiser fazer, à vontade. Multiplica em cima e embaixo por 1 mais cosseno. Você vai chegar exatamente nessa expressão aqui, com o sinal trocado no numerador. Vai sumir esse sinal de menos aqui e a conta é a mesma. Tá? Então eu reciclei a conta do lado esquerdo, observando que isso aqui é o lado esquerdo multiplicado por menos 1. Tudo bem? Obrigado, professor. Imagina. Mais alguma coisa? Quando for para fazer x menor que zero, a única diferença é que a tangente e o seno são negativos? Exatamente. E sendo o seno negativo, o que vai acontecer? Na hora, nesse ponto daqui para cá, eu dividi por seno, não dividi? Então, se eu estou dividindo por seno e o seno é negativo, essas desigualdades todas vão se inverter. Tá? Então, a desigualdade que você chegaria para x menor do que zero aqui é trocada. Deixa eu até escrever ela em amarelo. Tá? E depois você faz a conta e verifica. Bom, eu já falei qual é, né? Então aqui vai ficar assim, ó, se o x for negativo, eu vou estar dividindo por seno de x, né? Tá aqui no quarto quadrante, então o seno é negativo. Então não precisa me preocupar com o sinal da tangente, porque eu estou dividindo por seno. E na hora que eu divido por seno, vai inverter tudo, tá bom? Então aqui vai ficar maior ou igual, aqui vai ficar maior ou igual. E aí na hora que eu inverter as desigualdades, o que vai acontecer? Aqui vai ficar maior ou igual, aqui vai ficar maior ou igual. O resto, você subtraiu o 1, não muda nada, mas aí quando você dividir por x e o x é negativo, aí vai inverter de novo, né? Então vai ficar como original. Então aqui você vai ter menor ou igual e menor ou igual, porque você dividiu por x de novo. E aí o argumento segue do mesmo jeito, tá? A conta que você precisa fazer é exatamente a mesma, não tem nada diferente. Tá bom? O Daniel perguntou o x sobre 2 de onde veio? É exatamente a área do setor circular, Daniel. Essa fatia da pizza branca aqui, né? Então, esse carinha aqui, ó. Essa área aqui, eu vou tentar achurar ela sem estragar muito o desenho, tá? Essa área quanto que é? Exatamente x sobre 2. E de onde que você tira isso? Uma regrinha de 3, né? Se você desse volta 2π, a área com o círculo tem raio 1, a área é π. Se você andar um certo ângulo x, a tua área vai ser uma certa área A. E daqui você tira que o A é x sobre 2. Tá bom? Essa conta acho que a gente fez na classe presencialmente, né? Você nunca ia ter ideia para resolver esse limite. Tudo bem. Ainda bem que eu tô aqui para ajudar, né? Desculpa a piada, mas de fato é uma coisa que é relativamente inusitada, mas quando você escreve aquela expressão que a gente obteve inicialmente, seno de x menos x sobre x quadrado, aquilo te dá um pânico, né? Por isso você fala, bom, não tem como sair do canto, você multiplica em cima e embaixo, dá a volta e não resolve. Então, se não dá a volta e resolve, você volta para a expressão original, que é essa aqui, e fala, bom, esse cara aqui eu calculei daquele jeito lá, né? Então, vou tentar fazer a mesma coisa aqui e ver se dá certo. É uma tentativa, tá? É uma tentativa que funcionou nesse caso e funciona do jeito que eu mostrei para vocês. Mais para frente, a gente vai ter uma técnica para calcular limites que são indeterminações que envolvem derivadas, que a gente chama de regra de L'Hopital, tá? Essa regra de L'Hopital, ela tem que ser usada com muito, mas muito, muito cuidado mesmo, porque as pessoas adoram aplicar ela quando ela não é válida. Nesse caso, você até poderia aplicar, tá? Como um comentário aqui. Então, o limite que a gente tinha para calcular era limite quando x tende para zero
de seno de x menos x sobre x², tá? Por algum motivo mágico da vida, que chama regra de L'Hopital, a gente vai aprender depois, você consegue mostrar que esse limite é igual a esse aqui. A mágica que aconteceu eu já conto qual é. E esse aqui você não consegue calcular ainda porque dá uma indeterminação, né? Fica 0 sobre 0. Então, pelo mesmo motivo mágico, na verdade, isso aqui você vai escrever como sendo menos seno de x sobre 2. E esse aqui você sabe calcular e é 0, tá? Então isso é a regra de L'Hopital. Ela resolve muitos limites, mas tem que se ter muito cuidado porque, como é uma ferramenta muito poderosa, você quer usar ela toda hora e nem sempre dá certo, tá? E aí o que acontece, né? Por exemplo, o que a gente fez? Se você olhar, aqui eu derivei o numerador e derivei o denominador. Não apliquei a regra do quociente. Deriva, deriva. Deu 0 sobre 0, derivei, derivei de novo. E aí eu consegui resolver, acabou. Agora, professor, então eu poderia calcular o limite trigonométrico fundamental direto, né? Esse, por exemplo, é uma confusão super comum. Posso usar o limite fundamental para calcular essa regra que chama regra de L'Hopital para calcular isso? Faz, né? Vamos ver. A derivada do seno é cosseno, a derivada do de baixo é 1, isso aqui é 1. Deu certo. Aí a minha pergunta é, por que a derivada do seno é cosseno? É por causa dessa conta aqui, né? Então, para poder usar a regra de L'Hopital e dizer que a derivada do seno é cosseno, eu precisei passar por essa desigualdade para fazer o fundamental. Senão você está usando uma coisa para concluir ela mesma, vai. Isso não é bom fazer em matemática. Na verdade, não é bom fazer em lugar nenhum, né? É óbvio que uma coisa implica ela mesma. Isso não garante que ela seja verdade, né? Tá bom? Então, vamos esquecer isso por um momento. Isso aqui ficou um comentário para ver o tipo de coisa que a gente vai ver na P2, tá? E como é que você prova que se derivar dá certo? Isso depende de uma coisa que chama teorema do valor médio, que a gente vai fazer mais para frente também, tá bom? Então, não era um exercício fácil mesmo. Ter essa ideia de olhar lá para a desigualdade que provou o fundamental para resolver esse exercício não é direto. Tá bem? Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Alguma dúvida? Então a gente para por agora e no fim da tarde eu mando um e-mail para vocês com o que a gente decidiu para ver como vai seguir na segunda-feira, tá bom? Eu espero que a gente tenha uma decisão que seja adequada. E, bom, se for o caso, a gente pode até botar em pauta para discutir com vocês, mas é que fica difícil discutir. Nós somos, entre professores e alunos, 1.042 pessoas, né? Então é difícil tirar uma decisão coletiva. Se eu abrir uma roda de discussão com 1.040 pessoas, a gente não termina nunca, né? Acaba o semestre, passa a Covid, todo mundo volta para a vida normal e a gente ainda está vendo o que fazer. Então, a gente vai tentar tirar uma proposta e eu vou encaminhar para vocês. E é claro que se alguém achar muito absurdo, a gente aí abre discussão, tá bom? Então vamos parando por aqui. Eu agradeço vocês, a participação, a discussão, o contato mesmo que virtual sempre agradável. A gente se vê então, ou se encontra virtualmente na segunda-feira, 7h30, tá bom? Obrigado a todos, um bom fim de semana. Cuidem-se e cuidem de quem está perto de vocês também. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Aí o cara deu um hang loose para mim ali. Quem que é o Rafas? Beleza. Até a próxima, então. Tchau, tchau.